É pecado fumar cigarro, tabaco ou maconha? Será que, como dizem por aí, o cigarro é a chaminé do capeta ou é apenas um mau hábito? Para responder, nós precisamos recorrer às escrituras. E eu sou o pastor Henrique Bravo e nesse vídeo nós vamos descobrir finalmente se fumar é pecado ou não é. Bem, a indústria do cigarro causa males terríveis ao ser humano. Todos os anos, milhares de pessoas são diagnosticadas com câncer do pulmão em decorrência do uso do cigarro e muita gente chega até o óbito. O problema foi tão grande que a legislação mudou, né? Quando eu era mais novo, era comum ver em filmes, séries, e novelas pessoas fumando. Hoje é proibido, você não vê mais isso. Porque a indústria acabava induzindo jovens e adolescentes e era pop fumar, né? Tinha até propagandas onde um cowboy, né, fazia grandes feitos. Um homem que praticava esportes radicais, windsurf, e no final acendia um cigarro, parecia a marca e vinha a frase assim: venha para o mundo de... Como se um fumante ativo tivesse fôlego para tantos feitos. Nos anos 80, isso tudo acabou criando um glamour em cima do cigarro, mas a pergunta não é apenas se faz mal, mas é se é pecado. E antes de prosseguir, já se inscreve aqui no canal. Bem, primeiro você não encontrará um texto específico dizendo não fumarás. Lembre-se que não era uma prática comum naquela época, por isso que não é abordado. E nem tudo está escrito de forma específica na Bíblia. Por exemplo, você não vai encontrar na Bíblia não hackearás arquivos alheios, né? Mas vai falar sobre roubo, furto, engano, malícia. Pô, desculpa aí, seu hacker, né? Não me sabota não, mas é verdade. Mas agora sobre o fumo, muita gente usa a questão do cigarro ser altamente prejudicial ao corpo, né? E é verdade, né? Destruir o corpo conscientemente é um tipo de pecado. É verdade, né? Nós somos o templo do Espírito. Mas alguém pode dizer, quando você vai no fast food também, você está se prejudicando, né? É o pecado do 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. A grande questão é o vício, né? O vício prejudicial. 2 de Pedro 2,19, a parte B, diz que toda pessoa se torna servo daquele que é vencido. Quando você chega ao ponto de saber que algo é ruim, te faz mal, você gasta dinheiro, quer parar, né, e não consegue, é porque virou um vício. E literalmente aquele cigarrinho consegue vencer grandes homens e mulheres. Isso porque na composição do cigarro existem substâncias que levam ao vício. O sujeito sabe que fica com cheiro ruim, que destrói o pulmão, né, que perde grana, né, fica mal visto, ele fica nervoso que não consegue parar de fumar, mas ele não consegue parar. E então existe um texto para você pensar. Quando alguém fala, não tem texto nenhum, Gálatas 5:21. E o contexto aqui é que Paulo está falando sobre as obras da carne. E após uma lista extensa sobre atitudes erradas, olha como é que termina. Versículo 21. Invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo já sabia de antemão que muitas novidades viriam. Imagina ele no final lá do texto, pô, esses caras são criativos para inventar besteira. Vai surgir muita coisa ruim. Deixa eu acrescentar. E coisas como estas, né? Que são semelhantes a bebedice, por aí vai. E aí quando alguém diz que não tem um texto específico, você diz, tem sim. E o princípio está muito bem inserido aqui. Meu amigo, você vai ter que parar de imitar vulcão. Mas o Charles Spurgeon, né, fumava charuto. Cara, na década de 80 já não achava isso perigoso. Na década de 1920 havia propaganda para criança fumar, eles não tinham esse entendimento. Então o que você acha que tinham de conhecimento sobre o assunto no século XIX, na época de Spurgeon? Veja que não gerava grandes controvérsias. E se a gente falar então de cannabis, a famosa maconha, você tem 2 agravantes, né? Primeiro que é contra a lei. A compra, uso, comércio alimenta todo um sistema de narcotráfico que está por trás dele, que é pesadão. Segundo, é que age na mente, causando alteração do seu estado natural. Ou seja, a maconha tem todos os fatores negativos do vício, do tabaco, né? Mas ainda tem crime e escândalo. E ainda tem um agravante mexendo no estado psicológico, mesmo que seja para relaxar. E tudo que te faça perder o controle é problemático e perigoso. E é o princípio do texto que não vos embriagueis, de perda de controle. A galera da marola, então, gente, não dá para te defender de jeito nenhum. Não tem como você ser um Bob Marley gospel, não dá. Mas tem uso medicinal e tem estudos e tal. Cara, o uso medicinal para determinado tratamento é outra coisa. Ser utilizado na composição de um remédio não tem nada a ver com o assunto de fumar por prazer. Lembre que qualquer remédio pode ser bom, pode ser ruim. Um remédio só é bom quando é prescrito por um médico para sanar um problema por um tempo específico. Mas quando se torna dependente desse remédio e faz uso contínuo por necessidade, por vício,
aí é um perigo de saúde grave. Tem gente que morreu por superdosagem de remédios anestésicos. Dá uma pesquisada aí sobre a morte de Michael Jackson, como é que foi. E por fim, é o consenso geral dizer que o cigarro também é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas. Salmo 42, versículo 7 diz que um abismo chama outro abismo. E só quem já conheceu, já tratou, já lidou com gente que é dependente química sabe a desgraça que é. Mas eu termino com uma palavra para você. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Cristo ainda liberta dos vícios. Busca Ele enquanto é tempo. E se essa mensagem for útil para você, envie para outras pessoas para que seja bênção para outros também, tá bom? Deus te abençoe.